Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina todos os dias aqui, reunidos para meditar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em São João, capítulo 8, do versículo 51 até o versículo 59. E nós vamos meditar a partir do versículo 51 que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando ainda o tempo da Quaresma, tempo de preparar o nosso coração para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então nós somos convidados a meditar e refletir sobre os passos que nós fomos convidados a dar durante esses 40 dias. Em que eu melhorei, em que eu cresci, em que eu sinto que dei passos na minha vida espiritual. E hoje o Evangelho nos traz uma palavra muito importante para a nossa vida de fé. Jesus está falando para os judeus o seguinte: em verdade eu vos digo, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês jamais verão a morte. Lógico que no primeiro momento os judeus ficaram zangados com Jesus e disseram: agora sabemos que tens um demônio. Ou seja, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então eu queria centrar a minha reflexão hoje nessa palavra guardar. Guardar. Guardar as minhas palavras. Eu fico muito preocupado quando nós muitas vezes não temos a devida atenção à palavra de Deus. Às vezes a gente escuta a homilia na missa, às vezes a gente escuta uma pregação, uma reflexão, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seja em alguma outra ferramenta, no rádio, na TV, uma pregação, uma reflexão, uma homilia, e no primeiro momento a gente até presta atenção, mas parece que muitas vezes aquilo não fica dentro de nós. Parece que a gente não guarda aquelas palavras. Parece que entra por um ouvido, como a gente costuma dizer, e sai pelo outro. Uma vez eu fiz um teste, uma prova, em uma missa, em que eu perguntava às pessoas, de súbito assim, qual tinha sido o evangelho do domingo passado. E ficou aquele silêncio, Cri, 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 como a gente costuma brincar. Praticamente ninguém lembrava. Então, se eu não lembro, certamente é porque eu não guardei. Às vezes a gente guarda uma fofoca, a gente guarda um sentimento ruim, uma mágoa, um ressentimento. Alguém nos fez alguma coisa, a gente guarda aquilo dentro de nós, porque a gente fica recordando o tempo todo, contando para um e para outro. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, a gente não guarda como deveria guardar. Então, hoje é o dia da gente avaliar. Jesus está dizendo: quem guarda as minhas palavras não morrerá jamais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos alimentar nesta vida, e além de nos alimentar nesta vida, ela tem o poder de nos eternizar, ou seja, nos levar à salvação. Quando o padre termina de proclamar o Evangelho e ele diz palavra da salvação, é por quê? Porque aquelas palavras têm o poder de nos salvar, de nos conduzir ao céu, à vida eterna. Ou seja, não é uma palavra qualquer, não é um filósofo, não é um grande escritor, não é um grande pensador, é Deus que está falando. Essa palavra aqui é uma palavra que tem o poder de nos salvar. E por isso que a gente precisa dar toda a atenção necessária. Veja bem, em uma outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz
a minha carne verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Alguns discípulos acharam isso escandaloso e disseram, não, essa palavra é dura demais. E aí começaram a ir embora. Jesus olhou para os que tinham ficado e disse o quê? Vocês querem ir também? Então Pedro vem dizer, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, palavras que nos eternizam, palavras que nos salvam. A gente hoje, infelizmente, usamos muitas palavras vazias. Tem até uma música minha que eu canto isso, né? Teu silêncio. Palavras vazias. Você fala e não diz nada. Por quê? Porque não alimenta o coração, não alimenta a mente. Eu gosto muito de escutar pessoas que me despertam sentimentos bons, que me despertam reflexões, que me despertam criatividade. Tenho algumas pessoas assim. Ou seja, palavras que me salvam do meu comodismo, me salvam da minha mesquinhez, me salvam de posturas e erros e pecados. Então, nós recebemos essa palavra que vem de Deus, mas nós também devemos ser portadores dessa palavra para quem precisa. Todos os dias aqui, eu tento transmitir, por meio desse encontro, o Evangelho de Hoje Ensina, na homilia da missa, numa pregação, palavras que te levem à salvação. Uma salvação para o hoje da nossa vida e uma salvação eterna. Eu fico feliz quando as pessoas comentam, essa palavra me salvou disso, essa palavra me libertou disso, essa palavra me trouxe alegria, essa palavra me trouxe esperança. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder para isso. Mas não adianta só você ouvir a palavra. Como diz lá naquela parábola de Jesus, né? Ele lança a semente até cresce um pouquinho e tudo, mas depois morre, não tem raiz. Eu fui para aquele retiro, foi tão bom, o pregador pregou tão bonito, aquela homilia do Frei, me tocou profundamente, mas saiu dali e pronto. Não teve nenhuma eficácia na tua vida. A homilia falava de perdão, você saiu dali e permaneceu cheio de intrigado, com um em cada esquina. Falava de perdão, mas o coração permaneceu cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento. Falava sobre a necessidade de você intensificar a sua vida de oração, mas você tem tempo para tudo. Gastar horas nas redes sociais, no YouTube, naquela série, nisso e naquilo, mas não tem tempo de rezar. Então essa palavra não teve eficácia dentro de você. Jesus está dizendo, quem guarda estas minhas palavras não morrerá jamais. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus, as palavras que Jesus vem nos falar todos os dias, vive feliz e vai também viver feliz eternamente. Serve para o já e para o ainda não, aquilo que nós esperamos e acreditamos. Pense nisso. Nós estamos, de fato, guardando a palavra de Deus no nosso coração? Ela está tendo eficácia dentro de nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.